Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu andei lendo e assistindo no primeiro trimestre de 2022. Eu costumava fazer esses vídeos de atualização uma vez por mês, mas como as coisas acabaram acumulando, eu resolvi que este ano eu vou fazer um pouquinho diferente. Então agora eu acumulei 3 meses, né, entre janeiro e março, e aí eu vou contar pra vocês o que eu andei lendo e assistindo de filmes e séries. Vocês vão ver que de livros eu li bem pouca coisa. No primeiro trimestre foi bem fraco assim pra leitura, mas eu acabei assistindo bastante coisa, então senta que lá vem vídeo. Mas antes de começar, já te convido a se inscrever no meu canal. Se você tá chegando aqui agora, não esquece de deixar o seu like para me ajudar na divulgação do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você está assistindo ou lendo por aí, que eu adoro saber. E compartilha com seus amigos que gostem de literatura, que gostem de cinema, porque assim muita mais gente consegue chegar aqui no canal e eu fico muito feliz. Bom, vou começar, como sempre, com os livros que eu andei lendo. Eu comecei o ano lendo As Intermitências da Morte, de um dos meus autores preferidos da vida, que é o José Saramago. Esse aqui é um livro, então, que vai contar uma história de um país em que um dia a morte resolve que ela vai parar de trabalhar. E aí as pessoas param de morrer e a gente vai acompanhar essa situação. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal, fiz um vídeo específico para ele, gostei bastante e eu vou deixar os vídeos que eu tô comentando, que já tiverem aqui no canal, todos na descrição e nos cards, e aí você pode correr lá para assistir, tá bom? Outro livro que eu li também este ano foi O Chamado Selvagem, do Jack London, que é um livro que está fazendo parte de um projeto de leitura que eu tô fazendo, que é o projeto Leitura da Década. Recomendo demais que vocês deem uma conferida lá. Já li e já resenhei ele aqui pro canal também. E aqui a gente vai ter a história do Buck, que é um cachorro que ele é levado da sua casa ali e é obrigado a se ver em um ambiente selvagem. Ele vai ter que aprender a lidar com isso, com os seus instintos. É um livro delicioso de se ler e vale muito a pena também. Dá uma conferida lá no vídeo que eu falei mais sobre ele. O terceiro livro que eu li no ano foi 1984, de George Orwell, um clássico, uma distopia clássica aí. Esse aqui também foi o primeiro livro do meu desafio, das minhas metas de leitura para 2022. Eu gostei muito desse livro aqui, mas ainda assim não é a minha distopia favorita, né? Das distopias clássicas, eu ainda sou mais apaixonada por Fahrenheit 451, mas ainda assim gostei muito de 1984 e recomendo também que vocês leiam se ainda não tiverem lido. Li um livro de não ficção chamado Do Czarismo ao Comunismo, As Revoluções Russas do Início do Século XX, do Marcelo Novaes. Na verdade, o que aconteceu, gente? Eu comecei a ler este livrinho aqui, que chama Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. Esse aqui é um relato jornalístico que vai contar sobre ali a Revolução Russa de 1917, no momento ali em que vai ter as manifestações, vai ter a tomada de poder pelos comunistas e como Lenin vai chegar ao poder. Quando eu comecei a ler este livro, ele já vai direto para os 10 dias, né, direto para 1917 e para a tomada de poder mesmo, como que ocorreu tudo isso. Eu confesso que eu não estava entendendo muita coisa, porque eu não conhecia a história direito. Então eu peguei este outro livro aqui, do Marcelo Novaes, que ele já vai contar uma história muito mais ampla, né? Desde os czares, como que foi tomada de poder pelos comunistas, o que aconteceu, porque em 1917 tiveram 2 golpes na Rússia. Então, para conseguir entender o livro, e aqui a gente vai ver até Stalin, né? Aqui a gente vai ver somente o período em que o Lenin vai tomar o poder. Então, recomendo demais os 2 livros, fiquei bem intrigada e bem apaixonada pela história da Rússia, quero ler muito mais a respeito, mas para eu conseguir entender realmente os 10 dias que abalaram o mundo, eu precisei me aprofundar
neste livrinho aqui que me ajudou bastante, então recomendo os dois também. Depois eu peguei um livro que já fazia muito tempo que eu queria ler, que é O É Isto um Homem, do Primo Levi. Este aqui é mais um livro de Segunda Guerra Mundial, de campo de concentração. Aqui a gente vai acompanhar a história do Primo Levi, que é um italiano que foi levado para o campo de concentração de Auschwitz. E, enfim, é um livro muito triste, assim, muito poético, que vai contar esse relato dele de como foi esse período que ele passou ali no campo. Eu não me canso de ler a respeito de Segunda Guerra Mundial, não me canso de ler relatos sobre os campos de concentração. É um tema que me atrai muito, é um tema que me comove muito e, enfim, gostei demais desse livrinho aqui. Vale muito a pena. A escrita dele, como eu disse, é extremamente poética, é muito bonita. Vale a pena conhecer. E eu fiquei bem curiosa para ler diversos outros livros do autor, então espero mais para frente ter contato com outros livros dele. Bom, gente, o último livro que eu li nos 3 primeiros meses aí do ano foi este livrinho fininho, chamado Emborrecimento Programado, do John Taylor Gatto. Esse daqui é um livro de não ficção e é um livro que vai reunir palestras do autor. O John Taylor Gatto, ele foi professor durante muitos anos. Ele vai fazer uma crítica sobre o currículo das escolas, né? Ele acredita que as escolas foram feitas para criar pessoas programadas para obedecer, criar pessoas programadas para trabalhar como operários. E aí, enfim, ele fez diversas críticas sobre isso. Ele apoia a escolarização em casa, né, o homeschool, que nos Estados Unidos é muito mais comum que aqui no Brasil. Tem algumas coisas que eu achei interessante neste livro, que acho que são muito válidas. Tem outras nas quais eu não concordo, mas é um livro interessante, é um debate muito atual. Acho que é um livro interessante para quem tem filhos também, para quem aí está no processo de escolarização das crianças. Então, acho que é um livro que me trouxe alguns questionamentos, mas ainda assim não é tudo que eu concordo 100% com o autor. Bom, gente, de livro foi isso. Eu não li nenhuma HQ, nenhum mangá nesses 3 primeiros meses. Pretendo corrigir isso, né? Recuperar isso nos próximos meses. E vamos para os filmes que eu andei assistindo, porque foram muitos. Bom, gente, assisti A Filha Perdida, que é uma adaptação da Netflix de um livro da Helena Ferrante. Eu não li o livro, fui assistir o filme, sei que o livro fez o maior sucesso. Eu nunca li nada da Helena Ferrante, mas sei que ela é uma grande autora e muita gente gosta. E assim, esse é um filme que vai contar a história de uma mãe que já é mais velha, enfim, é uma professora mais velha. Ela tira umas férias e vai para uma ilha ali na Itália para poder escrever um romance. E lá ela vai acabar conhecendo uma jovem que tem uma filha pequena. Ela vai ficar muito obcecada com essa jovem, com essa filha, e ao mesmo tempo ela vai começar a se relembrar dos momentos dela com as filhas. Ela tem 2 filhas. E assim, essa mulher, ela é muito estranha, ela tem algumas atitudes muito esquisitas. Você não sabe se ela tá preocupada com essa mãe jovem ou se ela tá, na verdade, com uma certa inveja. É um filme que fala sobre maternidade. É um filme que me lembrou muito, assim, o enredo não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me lembrou muito Precisamos Falar sobre Kevin. Porque Precisamos Falar sobre Kevin é um filme que, se você não leu o livro, dificilmente você vai entender direito aquele filme, né? Porque o filme não consegue retratar exatamente os sentimentos que estão no livro. E eu fiquei com essa mesma sensação. Eu não li o livro, mas eu tenho a impressão de que se eu lesse o livro, eu ia ver o filme de uma forma diferente. Não sei, não é um filme que eu gostei. Vocês que leram o livro, vocês acham que entenderam o filme de uma forma diferente? Me conta aí nos comentários.
Depois eu assisti um filme nacional chamado M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Esse é um filme de 2020 e é um filme que eu gostei muito. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Maurício. O Maurício, ele é um estudante preto que passou na faculdade de medicina, ele conseguiu uma bolsa. E nas aulas de anatomia, que eles mexem com os corpos, né? Ele vai perceber que a maioria daqueles corpos de indigentes que são doados para a faculdade são de jovens pretos, que poderiam ser ele. E ele vai começar a investigar porque também está tendo uma onda muito grande de desaparecimento de jovens pretos e pobres. E como esses jovens são pretos e pobres, meio que fica esquecido, né? Ninguém vai atrás. E ele começa a perceber que muitos desses corpos de indigentes que estão na faculdade podem ser esses rapazes que estão desaparecidos. É um filme excelente que traz ali um assunto muito importante a se discutir, que traz um fundo de realidade. Vale muito a pena conhecer. Começamos por aqui, seguimos em linha reta até este ponto. Vocês repararam que todos os corpos no laboratório são pretos? Depois eu assisti um filme chamado A Sombra de Stalin, que é um filme ucraniano de 2019. Esse é um filme que vai contar a história de um jovem jornalista que vai para a Rússia socialista ali no início da década de 30, para poder entender o que estava acontecendo, porque a maior parte do mundo estava sofrendo ali com a queda da Bolsa de 29, então estava numa crise muito grande, mas ainda assim o Stalin promovia uma imagem de país em desenvolvimento e muita riqueza, enfim, e ele queria entender o que estava acontecendo, da onde estava vindo toda essa riqueza, e ele embarca até a Rússia e ele vai se deparar com a questão da Ucrânia, porque a Ucrânia virou a mina de ouro da Rússia na época. E lá ele vai descobrir as mais terríveis atrocidades, pessoas passando fome, assim, real, oficial, porque não tinha da onde você tirar comida. As pessoas comiam cascas de árvore para conseguir o mínimo de sobrevivência, trabalhavam escravizadas, era uma situação terrível. E é um filme interessantíssimo, até se a gente levar em conta a situação que estamos vivendo atualmente, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Você só vai conseguir entender o que realmente está acontecendo lá se você voltar muito tempo no passado e entender a história desses dois países e, enfim, tudo o que aconteceu, a história que os dois têm em comum. Kremlin is broke. So how are the Soviets suddenly on a spending spree? The agenda now. I don't have an agenda, unless you call truth an agenda. Yes, but whose truth? Depois eu assisti O Exorcista, um clássico de 1973. Eu li O Exorcista, o livro, e aí eu fui assistir ao filme, reassistir, e foi muito gostoso. Eu gosto muito de filmes de terror. E eu já falei sobre esse filme e sobre o livro aqui no canal também. Vou deixar o vídeo aqui para vocês. Contei um pouquinho sobre a série também, então vai lá conferir o que eu acho de O Exorcista. Depois eu assisti um filme chamado A Cura. Esse é um filme que vai contar a história de um jovem executivo que é mandado atrás de o CEO da empresa que ele trabalha. Esse CEO, ele tá num retiro, ele tá num spa que fica no alto de uma montanha, numa cidadezinha super isolada. Ele vai para lá, então, atrás desse CEO, e logo quando ele tá chegando lá, ele já acha as coisas muito esquisitas, as pessoas começam a falar para ele, assim, que todo mundo que vai para esse lugar não sai de lá, e parece bem um manicômio mesmo, sabe? E aí, beleza, ele consegue convencer esse CEO a retornar, e ele combina de voltar para buscar o CEO à noite. Só que na hora que ele tá retornando para a cidadezinha, ele sofre um acidente de carro, e quando ele acorda, alguns dias depois, ele tá lá com a perna quebrada e ele tá onde? Lá nesse spa que parece um manicômio. E aí, enfim, aí ele vai tentar sair de lá e não vai conseguir, vai descobrir várias outras coisas e mistérios. É uma premissa que me lembrou muito A Ilha do Medo, que é um filme excelente, mas ainda assim esse é um filme que me deixou um pouco decepcionada. Eu esperava bem mais da história.
Assisti um outro filme chamado O Jovem Karl Marx, que vai contar a história real, né, do Karl Marx no momento em que ele conhece o Friedrich Engels e como que eles vão chegar ao Partido Comunista, né? Como que eles vão criar o Partido Comunista e juntos eles vão escrever o Manifesto do Partido Comunista, né? É um filme muito interessante que eu gostei bastante. Pour les têtes qui pensent vraiment et pour les esprits libres. On n'a pas fait que boire cette nuit. On va publier un ouvrage. Mas eu assisti um filme chamado Regressão. Esse é um filme com a Emma Watson, é um filme de 2015, que vai contar a história de uma moça que ela acusa o pai de abuso sexual e o pai não se lembra de nada, mas ele acredita que a filha não teria por que mentir. Ele acredita que ele se esqueceu de tudo que aconteceu, do abuso que ele cometeu, e ele se entrega para a polícia, tudo. Só que o investigador da polícia começa a achar aquilo muito esquisito, essas ideias que estão surgindo na cabeça da menina. Muitas coisas são colocadas pela igreja que ela frequenta, pelo padre que administra a paróquia dela. E aí ele vai começar a investigar para ver se realmente aquela história é verdade ou são memórias criadas, né? Porque muitas dessas acusações vieram após sessões de hipnose. E eu acho muito interessante esse assunto porque muitas pessoas já passaram por isso, de terem memórias criadas depois de sessões de hipnose. Outro filme que eu assisti foi o Anton. Esse também é um filme ucraniano. Esse filme se passa na Ucrânia pós-Revolução Russa, mais ou menos no período de 1917. Conta a história de dois garotinhos, um é alemão e o outro é judeu, e a visão deles de tudo que está acontecendo com os comunistas invadindo as cidades. Eles moram numa cidadezinha, num vilarejozinho pequeno. O pai do garotinho judeu tem um mercadinho, o pai do garotinho alemão tem ali uma fazenda com seus boizinhos, enfim, uma plantaçãozinha. E eles se veem ali sofrendo diversos abusos, violência por parte dos comunistas que chegam e invadem as terras. E tudo isso numa visão de duas crianças. Schnell ins Haus! Schnell ins Haus! Жизнь чертовски несправедливая штука, но прожить вам ее доведется, никто за вас это не сделает. Vamos lá para outro filme sobre União Soviética, também ali mais ou menos na história da Rússia. A gente vai falar então sobre um filme que chama Retratos de uma Guerra. Esse é um filme lituano de 2018, acho que eu nunca tinha visto um filme lituano. E ele vai contar a história de uma garotinha que ela vive com a família dela na Lituânia. Eles têm uma vida ali boa e o pai dela acaba se envolvendo nos protestos contra o Partido Soviético, e aí eles acabam levando a família toda dela para os campos de trabalho forçados na Sibéria. E a gente vai acompanhando que essa garotinha, junto com o seu irmão mais novo e a mãe, que o pai desapareceu. É um filme que eu gostei muito. A gente está acostumado a ver os retratos dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, mas a gente vê pouco os campos de trabalho forçado na Sibéria que o Partido Soviético tinha e que era assim terrível tanto quanto os campos de concentração. Crianças, idosos, mulheres, homens, todos eram forçados a trabalhar assim horas e horas e horas no frio, para poder ter ali um pedacinho de pão no final do dia. E aí a gente vai acompanhar a história dessa garota. Lena, you need to pack. Warm clothes, things you can carry. Just stay in your room and pack. Assisti Espiral. Eu, como uma grande fã de Jogos Mortais, precisava ver esse filme. E esse é um filme que saiu ali seguindo a franquia de Jogos Mortais. E aqui a gente vai ter outros jogos com policiais corruptos, um vilão diferente que tá seguindo aí as ideias do Jigsaw. E assim, gente, esse filme é uma verdadeira porcaria. É muito ruim, é muito decepcionante. Os jogos são toscos, as atuações são ruins, o plot é ruim, é tudo ruim.
E, ai, gente, não tem por que você utilizar de uma franquia maravilhosa. E olha que os últimos filmes de Jogos Mortais são muito criticados e eu ainda assim gosto bastante, mas esse não me desceu. Nossa, que filme ruim, não gostei. Depois eu assisti naquele fim de semana. Esse é um filme com a atriz que faz a Blair de Gossip Girl. Esse filme conta a história de duas amigas, que eu não vou saber o nome das duas. Mas tem a amiga Ha lá, que é uma amiga que acabou de se divorciar. E ela tá ali querendo curtir a vida e não sei o que. E dormir com todos os caras e beber todas. E tem a personagem da Blair, né? Que eu também não lembro o nome, mas vou chamar de Blair. Ela já é uma mulher casada, acabou de ter um bebezinho. E aí elas vão viajar juntas, né? Porque, coitada, a amiga acabou de se divorciar, tá na fossa, precisa curtir e foi viajar com a amiga. E aí elas bebem todas, né? Saem pra balada, não sei o que, saem com alguns caras. E aí no outro dia, a personagem da Blair acorda e a amiga desapareceu. Ela acha um pouco de sangue ali na casa. A casa que elas estão ali alugadas no Airbnb que elas estão, tá uma zona. Ela não consegue entender o que aconteceu. E aí ela vai atrás dessa amiga e vai passar o final de semana inteiro tentando saber o que aconteceu. Porque ela tá ali na maior ressaca e deu amnésia nela, ela não lembra de nada. Enfim, gente, eu não gostei do filme não. Achei muito fraquinho. Depois eu assisti um filme chamado Em Águas Profundas, que é um filme baseado em um livro da Patricia Highsmith. É um suspense, é um filme que vai contar a história de uma moça, de um casal, que a moça sai com vários caras, enfim, ela gosta de seduzir. E aí o cara finge que não se importa, mas no fim ele fica matando os caras, ele vai atrás dos caras que ela tá ficando. Gente, eu não gostei desse filme. Achei muito ruim e, enfim, ruim, não gostei. Assisti um filme de 2022 agora, um filme novo, chamado Contra o Gelo, que vai contar a história de dois exploradores que vão ali para a Groenlândia e eles vão fazer uma expedição para poder provar que uma certa região pertence à Dinamarca e não aos Estados Unidos. Esse filme é baseado em fatos verídicos, ele se passa ali no período de 1909, acho que dura mais ou menos 2 anos que eles ficam nessa expedição. E é um filme muito bom, é um filme que talvez não agrade a todos, porque é um filme bem parado. Eu senti falta de conhecer mais a história desses dois exploradores, porque ele foca mais no período da exploração mesmo, mas a história é boa. Depois eu assisti um filme chamado Master. Esse é um filme de terror. Vamos lá, a gente tem uma universidade onde basicamente a maior parte dos alunos são brancos. E aí chega lá uma aluna preta. A gente vai acompanhar, na verdade, a história de 3 mulheres. A gente tem essa aluna que chegou nessa universidade, que ela é preta. A gente tem uma professora, que também é preta. E a gente tem a nova reitora da universidade, que pela primeira vez é uma mulher preta. Ok, temos essas 3 mulheres numa universidade em sua maior parte branca e racista. Aí vai ter alguns fantasmas, porque, enfim, a primeira aluna preta da universidade se suicidou de uma forma muito esquisita. E aí essa menina começa a ser perseguida por uns espíritos. Enfim, gente, um filme ruim. Eu também não gostei desse filme. Depois eu assisti um filme que era um filme que eu sempre via ali no catálogo do Prime. Morria de vontade de assistir, só que eu deixava para depois, né? Que é A Vida dos Outros. Esse é um filme baseado em fatos verídicos. O filme se passa ali no período da Guerra Fria, na década de 80, e na Alemanha soviética. E aí a gente tem ali um escuta oficial, que eu posso dizer assim, é aquele rapaz que ele fica ali escutando tudo que acontece, né? Porque eles tinham a mania de colocarem escutas nas casas, e ele ficava ali escutando para ver se tinha alguma traição, enfim, e ele vai começar a perseguir um ator de teatro, um roteirista, diretor de teatro. O governo vai começar a perseguir esse cara, eles vão botar várias escutas na casa desse cara, câmeras, e esse cara vai ficar meio que obcecado em acompanhar a vida desse artista, desse escritor. Filme
que eu esperava mais, mas ainda assim é um filme que eu gostei. Georg Dreimann. Das ist so ziemlich unser einziger Autor, der nichts Verdächtiges schreibt. Ich will ihn überwachen lassen. Por último, de filmes, eu assisti um curta que está disponível no YouTube, que chama The Strange Things About the Johnsons, que vai contar a história de um filho que abusa do pai. Esse é um curta-metragem, é um terror assim psicológico, que vai contar justamente isso, a história de um filho que abusa sexualmente de seu pai. A gente está muito acostumado a ver o contrário, né? Pais que abusam dos filhos. E quando é ao contrário? Como que é a situação? E aí a gente tem uma culpa muito grande desse pai, porque ele acha que a culpa é dele, que foi ele que deu essa liberdade. Enfim, até o momento em que o pai sucumbe e a mãe sabe tudo o que está acontecendo e se cala. É um curta sensacional. Gente, de filmes foram todos esses, né? Vou continuar tentando falar mais rápido, porque senão esse vídeo vai ficar com 52 mil horas. Mas vamos lá para séries, então, que eu assisti. Assisti Maid, que é uma série que eu amei demais. Essa é uma minissérie da Netflix que vai contar a história de uma moça que sofre abusos psicológicos do marido e ela consegue fugir então com a sua filha pequena e ela vai virar uma maid, que é uma faxineira, né? Maid é faxineira em inglês. Essa série vai falar, na verdade, sobre abusos, série de abusos, mas principalmente sobre abusos psicológicos, que são abusos difíceis de se perceber, difíceis de se provar e difíceis de se desprender. É uma série que fala muito sobre relacionamento e é uma série incrível, excelente de verdade. So you're homeless. I had a home and then we left it. Bom, gente, eu como uma boa adolescente dos anos 2010 ali, eu não podia deixar de assistir Rebelde, né? A nova série aí que saiu. Eu era realmente uma fã de RBD na época que eu era mais novinha e fui assistir Rebelde e assim, gostei, achei uma série bacana, achei uma série divertida, meio nostálgica, mas ainda assim o meu coração é de RBD, de Rebelde antigo e às vezes eu fico pensando, nossa, é muito ruim mesmo, mas ao mesmo tempo é aquele muito ruim que é muito bom, entendeu? Depois eu assisti a quinta parte de La Casa de Papel, a última parte, e eu gostei muito. Eu vi muita gente falando mal do final, mas foi um final que eu achei muito bom. Achei que finalizou bem. Era uma série que já podia ter acabado há muito tempo, né? Mas como eles prorrogaram ali, até que ficou bom o final, eu gostei. Depois eu assisti uma série de documentário chamado Colônia e Dignidade, que é uma série que vai contar sobre uma seita nazista que existia ali no Chile por um ex-nazista que fugiu para o Chile e lá ele criou essa comunidade, essa colônia de dignidade que era para meninos pobres e assim, ele era um grande pedófilo. E além disso, ele ajudou muito o Pinochet no período da ditadura militar no Chile, então lá virou também um campo de tortura, assim, né? Um local onde eles levavam as pessoas para serem torturadas. Uma história que eu não conhecia e eu gostei muito de conhecer, me interessou bastante. Nunca pensei que todo esto se iba a convertir em uma pesadilla. Ich hatte immer den Gedanken, ist wie Adolf Hitler. Depois eu assisti uma série incrível que eu já devia ter assistido há muito tempo, que é Narcos. Assisti a primeira e a segunda temporada, né? Narcos eu acho que todo mundo já assistiu, mas eu ainda não tinha visto. Achei sensacional, acho a atuação do Wagner Moura espetacular como o Pablo Escobar. Recomendo demais, se você, assim como eu, ainda não assistiu, vale a pena, viu? Senhores, eu sou Pablo Emílio Escobar Gaviria, haciendo negócios assim que pues fresco. Depois eu assisti uma série muito legal para quem gosta de investigação Discovery, né? Que é uma série de alguns episódios, também documentário, assim, que vai contar sobre moradores indesejáveis, né? Essa série chama Moradores Indesejáveis, que são de pessoas que tiveram alguns problemas com seus colegas de
de casa ali, né? Colegas de quarto ou pessoas que você estava alugando um quarto na sua casa. São, acho que 3 ou 4 casos diferentes e é bem interessante. Depois eu assisti a segunda temporada de Os Bridgertons, que é uma série muito gostosa de assistir. Uma série que toda vez que eu assisto eu fico pensando, vou ler os livros, né? Vou ler todos os livros da Julia Quinn, aí eu já entro na Amazon, já boto no meu carrinho, não compro e não leio. Mas a série é uma delícia de assistir. Eu amei a segunda temporada, achei que foi ainda melhor do que a primeira. E, enfim, uma série muito gostosa para passar o tempo, assistir num final de semana, porque você não consegue parar. E é muito boa. E aí, vale a pena ler os livros? Você que já leu, me conta aqui. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ele ficou bem longo. Vocês me perdoem, mas acabou acumulando muita coisa. E, enfim, me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês andam lendo e assistindo por aí. Me deixem dicas, que eu adoro receber as dicas de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.